Olá, meus queridos, voltamos então agora para o nosso segundo vídeo sobre a maldição dos Labidácidas e dos Atridas, né? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, volte e assista o primeiro, né? Porque daí você vai entender a sequência. Bom, eu não vou nem fazer grandes preâmbulos para a gente já cair direto no assunto aqui no vídeo, para a gente já ganhar tempo aí e avançar. Mas só retomando o que a gente tinha falado um pouquinho lá no primeiro vídeo, no vídeo número 1, a gente tinha visto lá, né, que um fenômeno que foi identificado por Freud ou pela psicanálise de modo geral é a ideia da transmissão psíquica entre gerações, né, ou que a gente vai chamar de transmissão psíquica intergeracional, que é quando elementos, fatos, segredos do passado, né, de ações, acontecimentos que nossos antepassados fizeram, isso se transforma num segredo de família. Isso acaba interferindo nos modos como as famílias se relacionam internamente. Isso afeta, por exemplo, a relação com as crianças que vão nascer naquele núcleo familiar, e essas crianças vão ser afetadas, né? Vão ser moldadas, não é a palavra certa, mas assim, o inconsciente delas acaba sendo estruturado com uma certa influência desse segredo de família que perpassa aí gerações, né? E também tinha comentado que esse fenômeno é um fenômeno que sim, o Freud, né, a psicanálise de modo geral vai descrever isso agora numa linguagem contemporânea, mas que isso não tinha passado batido nos povos antigos, por isso que a gente vai identificar esse tipo de estrutura, esse tipo de fenômeno, né, sendo narrado na figura de mitos, né, em vários povos, como eu dei o exemplo lá do Beowulf, lá, né, dos povos nórdicos, eu dei lá o exemplo dos judeus, dos hebreus, lá na própria Bíblia, e no caso aqui dos gregos, falando da maldição dos filhos de Labidaco e dos filhos de Atreu, né? Então agora nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade, e nesse vídeo eu vou basicamente falar um pouco dos deuses, tá? Ou dos principais personagens, não dos principais personagens, porque os principais personagens depois eu vou falando deles ali ao longo quando eu for contando a história. Mas eu vou falar um pouco dos deuses que estão envolvidos nessa história, só para quando eu estiver falando lá do mito, não ficar falando, esse deus aqui é o deus não sei o que, tá? É só para fazer uma certa apresentação aqui, tá? Do contexto de algumas coisas que vão aparecer nas histórias, para não ter que ficar depois parando lá para efetivamente explicar o que é o oráculo de Delfos, né? Então para não ter que depois tomar mais tempo, eu resolvi fazer uma pequena apresentação aqui agora no começo, né, para dizer assim, quem é que participa da trama, né? Em torno do que participa, que as tramas acontecem, para depois ficar mais fácil só contar a história, tá? Muitos dos deuses que estão aqui, muitas das coisas que eu vou apresentar aqui agora nesse vídeo, a gente já viu, tá? Principalmente naquele vídeo lá sobre o nascimento dos deuses, então também não vou me prender muito aqui, eu só vou meio que fazer a apresentação mesmo para ficar registrado, tá? Não vou me ater muito. Mas vamos lá, então quais são os personagens que perpassam, né, os mitos aí, tanto dos Labidácidas quanto dos Atridas? Não quer dizer que eles vão aparecer nas duas histórias, tá? Mas esses personagens que eu vou falar aqui ou vão aparecer em uma ou em outra, tá? Então o primeiro de todos, é óbvio, é Zeus, né? Que é o principal deus do panteão grego, né? Então tá aqui, Zeus é o deus dos céus, do raio, né, dos céus, dos raios e do relâmpago, que mantinha a ordem no Olimpo e no mundo dos mortais. Era filho do titã Cronos, a gente já viu, com Reia, né, com a deusa Reia. Foi responsável por libertar seus irmãos que haviam sido engolidos pelo pai, por isso também é chamado pai de todos os deuses. Era o principal deus entre os gregos, né, o principal deus do panteão grego, né. Também, de novo, não vou me ater aqui muito mais a Zeus. Quem quiser saber mais sobre Zeus, vê lá o vídeo sobre nascimento dos mitos, dos deuses, né? Hera. Então quem era Hera? Hera era irmã né? Irmã e esposa de Zeus, considerada a rainha dos deuses. Era a deusa da fidelidade conjugal, do matrimônio e da felicidade doméstica. Hera, basicamente, era uma deusa do lar. A deusa que cuida da casa, tá? Por isso que vocês vão ver que ela vai ter algumas participações aqui nessas histórias, porque as histórias se passam em torno de famílias, né, em torno de lares, né, e a Hera é a deusa que protege o lar, a família, né. Era extremamente vingativa e famosa por viver irritada devido às constantes traições do marido, né? Então Hera vivia sempre de mau humor, né? Por que ela vivia sempre de mau humor? Porque Zeus estava sempre pulando a cerca, né? Então é engraçado isso, né? Tipo assim, a deusa da família, a deusa do lar não conseguia fazer com que o marido dela não fizesse besteira, vamos dizer assim. E também o que era muito curioso em Hera,
como era, que assim, ela não se vingava de Zeus, né? Ela se vingava sempre das amantes de Zeus. Mas isso tem uma razão, tá? Porque teve uma vez, agora eu não vou lembrar direito, não vou lembrar do mito, então eu não vou nem contar a história, porque eu não vou lembrar. Mas que acho que foi até a primeira vez que Hera descobriu um caso extraconjugal e ela tentou pegar Zeus, vamos dizer assim. E aí Zeus mostrou quem era mais forte. Então, desde aquela vez, Hera ela não se vinga mais, ela não buscava mais vingança contra Zeus e sim contra as amantes do marido, né? Hermes, tá? Quem era Hermes? Filho de Zeus com Maia, a mortal Maia. Acho que era mortal? Se não era mortal, tá? Deus da fertilidade dos rebanhos e da magia, da divinação, das estradas, das viagens e dos ventos. Por ser extremamente rápido, ágil e fiel a seu pai, constantemente era solicitado para levar mensagens. Por isso, também era considerado como o mensageiro dos deuses. Tá? Geralmente, Hermes, aqui nessa estátua, não tá. Ele tem uma sandália com asas, né? Que geralmente é representado com asas aqui no calcanhar, ou às vezes a sandália com asas, né? Justamente para representar quem era extremamente rápido, né? Veloz, é Deus do vento. E também muitas vezes é representado com caduceu do Mercúrio. Não vou falar muito agora sobre esse caduceu para não desviar do assunto, mas vai ser interessante quando a gente for falar lá sobre Asclépios e tudo mais, tá? Enfim, eu ia falar sobre uma relação da mitologia. Eu vou falar, não tem problema, né? Se a gente relacionar, por exemplo, com mitologias africanas, o Hermes, ou afro-brasileiras, melhor dizendo, né? O Hermes, ele é o que no Brasil a gente chamaria de um Exu. Né? Ele é muito próximo do Exu, que é aquele que leva as mensagens, aquele que faz as coisas acontecerem. Né? É bem engraçado quando você estuda Hermes e você vê o tipo de trabalhos, o tipo de coisas que ele fazia, você vai ver que é muito próximo do que aqui na mitologia afro-brasileira a gente vai entender pelos Exus. Né? Bom, mas vamos lá, não quero mudar de assunto, senão a gente, né? Atena, então quem era Atena? Era filha de Zeus, tá? E lembrando, para quem recordar, quando a gente falou do nascimento dos deuses, né? Atena não tinha mãe, né? Lembra que ela era filha da Titanide Metis, né? Mas Zeus devora Metis quando ele descobre que ela está grávida, tal, né? E ela nasce de Zeus só, então ela é considerada a deusa que só tem um pai, que só tem pai, né? Não tem mãe, ela nasce só do pai, ela nasce de uma dor de cabeça de Zeus, né? E aí vocês vão ver que isso vai ter consequências quando a gente for depois ver lá o mito dos Atridas, tá? Mas parênteses só, né? Então vamos lá. Ela era filha de Zeus, é uma divindade guerreira, deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça, da habilidade e do fazer bem feito. Tá? Principalmente, Atena era a deusa do fazer bem feito. Ela é muito associada à sabedoria, deusa da sabedoria. Por isso que, inclusive, um dos símbolos dela aqui não está aqui está uma serpente, tá? Mas um dos símbolos dela é a coruja. Tá? Então ela é muito associada à filosofia também, né? Sabedoria. Tá? Mas ela também é a deusa do artesão, do fazer bem feito, aquilo que você tem a habilidade em fazer as coisas. Tá? Era a patrona da cidade de Atenas, que leva o seu nome, né, que leva o nome da deusa, pois Deus deu aos atenienses como presente a primeira oliveira, fazendo com que Atenas, a principal cidade grega do ponto de vista econômico, por decorrência, o berço da democracia. Eu acho que eu tinha chegado a falar isso para vocês quando eu falei lá do nascimento dos deuses. Mas assim, Atena deu a oliveira para os atenienses e é óbvio que isso era extremamente importante no mundo antigo, porque da oliva, né, da oliveira você faz o azeite, né, o óleo da oliva. E o óleo da oliva ele era usado não apenas para conservação, para alimento, né, não apenas para você comer, mas era usado também para conservar os alimentos, porque os alimentos eram conservados no azeite. E também era usado para lâmpada, né? Então, antigamente, né, à noite, por exemplo, então as lâmpadas elas eram lâmpadas de azeite, né? Então, Atenas era a grande produtora de azeite e então ela exportava esse produto que era o petróleo da época, né? Então, tipo assim, Atenas era como se fosse, sei lá, a Dubai, né? Os Emirados Árabes do mundo grego, do mundo antigo, né? Era a grande exportadora de azeite de oliva. Por isso era uma cidade muito rica, muito próspera, né? Muito próspera, né? Que inclusive aí vai ter várias decorrências, fazendo inclusive aí alguns atribuem ao sucesso, ao poderio econômico de Atenas, que vai ser uma das consequências que vai também levar ao surgimento da democracia, tá? E aí, claro, Atena vai ficar sendo associada também a deusa que vai ser a patrona da democracia, né? A gente vai ver um pouquinho isso lá nos Atridas também, tá?
Ares, né? Ares, então, era filho de Zeus, como era, divindade muito cultuada na região norte da Grécia e em Esparta, por razões óbvias, né? O deus da guerra. Era o deus da guerra selvagem, da fúria, do desejo pelo sangue e da matança desenfreada. Também era associado à virilidade, já que era amante de Afrodite, deusa do amor e da beleza. Veja, mas Atena também não era deusa da batalha? Né? Sim, Atena era deusa da guerra, também deusa da batalha. Mas qual é a diferença da Atena para Ares? É que a Atena, por ser a deusa da sabedoria, era aquela batalha lógica, né? É como se fosse assim, aquela coisa do exército, aquela estratégia militar, né? Ares é o deus da carnificina, né? É aquela coisa da fúria desenfreada na hora aquela hora assim que a formação militar rompeu e aí é cada um por si, né? Se vocês lembrarem pouco, se vocês conhecem um pouco da história grega, né? Embora as formações militares mesmo, efetivamente, só vão surgir lá com Alexandre, que vai fazer as falanges, que depois vai dar origem lá para as centúrias romanas e tal. Mas no comecinho, nas batalhas gregas, existiam lá os hemóplitas, né? O que era o hemóplita? Que foi muito explorado lá naquele filme dos 300 de Esparta, né? Dos 300, né? Que é aquela formação que o cara com o escudo aqui que protege o do lado. Então, essa formação dos hemóplitas, né? Que eram soldados que tinham lá o capacete, o escudo e tal, e eles tinham essa formação de uma fileira, né? Uma barreira intransponível que ficava com a lança ali avançando. Isso seria Atena, por exemplo, né? Então aquela coisa racional, avançando, lógica, estratégia e tal. Mas quando aquela barreira era rompida, né, digamos assim, e aí efetivamente ela não fazia mais sentido, né, se vocês inclusive lembram no filme lá dos 300, que Leônidas fala, olha, né, a nossa força está que um homem protege o outro, tal, né, por isso que eu não posso, quando ele vai falar com Ephialtes, né, que ele era deformado, então ele não poderia fazer parte do exército, tal. Quando aquilo ali se rompia, em algum momento da batalha poderia acontecer, e acontecia, e aí era, digamos assim, o pau torando mesmo, cada um, né, com uma espada ali, um contra um mesmo ali na batalha, e aquela coisa aí você tem que soltar a fúria e vai, né, não tem mais estratégia, agora é sangue no olho, né? Isso é Ares, né? Essa guerra desenfreada, essa carnificina era o culto, vamos dizer assim, de Ares, né? Por isso que, inclusive, não é à toa que os espartanos eram os principais cultuadores aí do Ares, né? Então, Apolo. Quem era Apolo? Apolo era irmão gêmeo da deusa Ártemis, né? Deusa da caça, filho de Zeus com a mortal Leto. Tá? Ao nascer, ele matou a serpente Piton, a gente já viu, né? Isso aqui no outro vídeo, mas só relembrando aqui, enviada por ela para matar a sua mãe. No lugar onde isso aconteceu, posteriormente foi construído o principal templo de Apolo, na cidade de Delfos, e as sacerdotisas eram conhecidas como pitonisas, né? Em homenagem, em lembrança à serpente Piton, né? Era o deus da música, da harmonia, do equilíbrio, da razão, da sobriedade, da sabedoria, da beleza, da ponderação, da luz. Por isso, constantemente também era associado ao próprio Sol, também era chamado Deus Sol, né? Na mitologia grega a gente vai ter Hélio, né, que é o Deus Sol, mas também a gente vai ter Apolo sendo associado ao Sol, tá? E é engraçado, agora a fofoca dos deuses, né? E o Apolo era o deus que não pegava ninguém. Não é que ele não pegava ninguém, mas ele não tinha muito sucesso, ele não era muito. E é curioso, assim, né? Ele não tinha muito sucesso com as mulheres, né? Ou não vou dizer com as mulheres, com as fêmeas de modo geral, né? Mulheres, ninfas, deusas, né? Ele tinha muito azar no amor. Né? E que é uma coisa meio paradoxal, porque ele era o deus da beleza, o deus da harmonia, o deus da música, o deus da razão, e as mulheres não se interessavam por isso. Fica a dica aí, hein? Fica a dica. Não vou entrar em maiores detalhes aqui, porque eu tenho mais coisa para falar, mas assim, quando você é muito certinho, né? Enfim, né? Mas é isso. Apolo é um pouco dessa metáfora aí. Depois lá no nosso encontro síncrono eu posso conversar um pouquinho para vocês sobre isso daí, tá? Me peçam lá que a gente conversa. Não vou entrar aqui porque senão vou desviar do assunto. E Dionísio, né? Que era o contrário de Apolo, né? Esse fazia muito sucesso com as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Era filho de Zeus com a mortal Semele. Né? Era o mais jovem deus do panteão grego. Então foi um dos últimos deuses a surgir no panteão grego.
era o deus dos excessos, do grotesco, da feiura, da bebedeira, das orgias, das uvas, dos vinhos e do teatro. Né? Seu culto era um culto muito popular, o culto do povão, né? Era povão mesmo, aliás, eu já falei isso para vocês em outro vídeo, né? Outra aula aí. Era o que deu origem ao nosso carnaval hoje. Então, quando você hoje vê o carnaval, isso é literalmente, sabe, é descendente direto dos cultos dionisíacos, tá? Hoje é muito diferente e tal, mas até hoje é meio, né, a bebedeira, a orgia, aquela coisa toda, é isso aí, né? Geralmente realizado, então era um culto muito popular, geralmente realizado fora da cidade, porque dava uma zona, né? Briga, tinha um monte de gente bêbada e tal, é isso, né? Quase considerado um culto bárbaro, que trazia grandes instabilidades devido aos excessos que seus praticantes se entregavam, todo mundo bêbado, né? Por isso, Pisístrato, aí eu só fazer um parênteses aqui, eu acho que num vídeo atrás, quando eu falei de Dionísio, eu tinha falado que quem tinha feito a transformação do culto de Dionísio em teatro tinha sido Solon. Eu acho que eu falei Solon. Se eu falei, desculpa, estava errado. Não foi Solon, foi Pisístrato, tá? Era um tirano ateniense. O civilizou, né, o culto a Dionísio, substituindo o culto em si pelas representações do culto, dando origem ao teatro. Tá? Então, não sei se lá no outro vídeo eu falei Solon, se eu falei Solon, eu falei errado. Foi Pisístrato, tá? O tirano ateniense. E só lembrando aquilo que eu já tinha falado também sobre Dionísio, ele é o deus que nasce velho e fica novo, né? Então tá aqui, ó, eu já tinha falado isso antes, né? As primeiras representações dele, ele é representado como um deus velho, barbudo. Depois, com o passar dos anos, né, dos séculos, ele vai ficando, cada vez vai sendo representado como alguém mais jovem, aqui já como um adolescente, e aqui quase como uma criança. Tá aqui ele, né? Aqui segurando as uvas ali, né? Então é um fato curioso, né? Ele vai rejuvenescendo com o tempo. Acho que bebida, o vinho, acho que deve ter essa particularidade. Bom, as Eríneas, né? A gente também já falou das Eríneas, mas quem eram as Eríneas? Também conhecidas como as Fúrias, eram divindades muito antigas e infernais. Eram as deusas antigas da vingança. As Eríneas eram as deusas antigas da vingança, tá? Segundo algumas versões, eram 3. Tisífone, castigo, né? Megera, o rancor, e Alecto, o inominável, aquilo que não pode ser nominado, né? Filhas das gotas de sangue que caíram na terra quando o titã Cronos castrou seu pai Urano. Vocês lembram, né? Quando Cronos castra Urano, pinga o sangue cai na terra, 3 gotas de sangue caem na terra, e dessas 3 gotas de sangue brotam as 3 Eríneas, tá? Em outras versões do mito, né, vão dizer que elas eram filhas de Nix, a Negra Noite, e que eram várias, tá? Não eram só 3, eram várias. Elas habitavam mais profundo do Tártaro e sua função era atormentar os culpados por crime de sangue. Então a principal função das Eríneas era, no Tártaro, atormentar os homicidas. Qualquer um que tenha matado alguém no Tártaro sofreria aí o tormento causado pelas Eríneas, né? Entretanto, né, quando os crimes eram cometidos contra os pais, principalmente, a gente vai ver isso principalmente lá nos Atridas, né, ou familiares, elas subiam ao reino dos mortais e passavam a atormentar os homicidas ainda em vida. Né? Eram tão ferozes e implacáveis no seu trabalho que o seu trabalho só terminava com a morte ou a loucura do homicida. Psicologicamente, representava o remorso e a culpa. Né? Então, quando você mata alguém, né, você sabe que você não fez uma coisa boa e aquilo fica te corroendo por dentro, né? Se você tem um mínimo de consciência, é claro, né? E esse seu corroer por dentro ali, os gregos representavam que era as Eríneas agindo, né? Que a pessoa efetivamente chega a enlouquecer, né? Ainda mais se você faz um crime de sangue dentro da família, com patricídio ou matricídio, né? Como a gente vai ver depois aí, né? Que vocês vão ver lá nos Atridas, né? Bom, o oráculo de Delfos. O que era o oráculo de Delfos? O oráculo era uma mulher, tá? Uma mulher. Ou seja, a pitonisa, tá? Que recebia inspirações diretamente do deus Apolo, falava sempre por enigmas. O oráculo ocorria no templo de Apolo em Delfos e era o mais famoso e certeiro do antigo mundo grego, tá? Por isso ele era muito valorizado. O oráculo de Delfos era o principal oráculo do mundo grego, tá? Uma das mais famosas passagens do oráculo foi quando ele previu que os gregos venceriam os persas se construíssem muralhas de madeira, o que deu a origem à famosa Batalha de Salamina, vencida pelo general ateniense Temístocles. Eu acho que essa história aqui eu também cheguei a contar em outro vídeo aí, eu não lembrava do general, eu não vou lembrar do general, não lembrei lá, foi Temístocles.
Já vou contar essa historinha aqui do Temístocles. Aqui só para vocês terem, aqui é as ruínas do templo de Apolo, tá? Foi o que sobrou isso aqui. E aqui é a representação da Pitonisa, né? Eu já falei também essa história aqui, né? Ela ficava sentada em cima de um banquinho, que era em cima de uma fenda onde subiam gases ali, né? É uma região vulcânica ali. Esses gases aí, ela entrava em transe e começava a falar coisas enigmáticas, né? E aí se atribuía que essa fala era o deus Apolo. Então Apolo ele desceria, né, e falaria ali pela Pitonisa, então ela falaria um enigma, e aí os sacerdotes seriam os responsáveis, tá aqui, né, por interpretar esse enigma. Muito parecido também com o que acontece hoje no Brasil em terreiros de Umbanda, né? Se você vai lá, quem já foi no terreiro de Umbanda, já, né, candomblé não sei, mas da Umbanda você vê isso, você vai lá no terreiro, né, aí desce o preto velho, né, o preto velho lá incorpora uma pessoa e você vai lá e toma conselho com eles, né, o que eu faço da minha vida e tal. Aí o preto velho vai lá e te dá um conselho. Preto velho, tá, gente? Não vai se aconselhar com pombagira. Faz direitinho, né? E é isso aqui, né? Então, tipo assim, a divindade desceria, né? A divindade incorporaria em alguém e a pessoa profetizava ali. No caso, aqui é a Pitonisa, né? No caso aqui da Batalha de Salamina, o que aconteceu? Os gregos, os atenienses, especificamente, souberam que os persas estavam vindo, estavam invadindo, e aí eles foram apavorados, né? Meu Deus, como é que a gente vai fazer? O maior exército até na época do Dário, se eu não me engano. Foram lá conversar com o oráculo e perguntaram o que a gente faz para se proteger. E aí o oráculo falou: olha, só tem um jeito de vocês evitarem serem destruídos pelos persas. Vocês têm que construir muralhas de madeira, né? E aí ninguém entendeu, né? Tipo assim, mas como, né? Como muralhas de madeira? Porque o exército persa é enorme e é famoso por destruir muralhas de pedra, né? Então, se um exército consegue destruir muralhas de pedra, como que muralhas de madeira vão deter um exército desses, né? E aí, aí não sei se foi os sacerdotes que interpretaram, se foi Temístocles, diz a lenda, né, que foi Temístocles que sacou o que era e falou assim: olha, o que é uma muralha de madeira? Uma muralha de madeira é uma frota de navios, né? Navios são feitos de madeira. Então eles perceberam, a Temístocles percebeu que ele precisaria, para defender Atenas, ele teria que fazer uma muralha de madeira no mar, ou seja, uma grande frota de navios para interceptar os persas antes que eles descessem em terra, porque se os persas descessem em terra, o exército era muito grande, não ia ter como combater. Agora, a batalha no mar dava uma chance ainda, né, para eles vencerem. Então os atenienses construíram uma série de barcos pequenos, eu não vou lembrar agora do nome, tá? Mas eram barcos menores, não eram barcos grandes, que na frente eles tinham um ariete, né? Então eles vinham, o barco persa estava vindo aqui, eles vinham e batiam no barco persa, recuavam, aquilo furava o barco entrava água aí, né? E assim, a única chance que eles teriam para vencer a batalha, vencer a guerra, e venceram, né? Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, né, porque não é o foco. Mas é um caso desse, ficou muito famoso no mundo grego, né? E aí, imagina, né? O oráculo, então, sobe às alturas, né? Quando os atenienses vencem a guerra, né? E, enfim. Tiresias, esse aqui é um personagem muito interessante, tá? Quem é Tiresias? Tiresias é o cego que tudo vê, né? Profeta e ancião tebano, famoso pela sabedoria e por conhecer tudo o que acontecia. Tiresias simplesmente sabia de tudo. Tá? Tiresias viveu 7 anos como mulher como punição por ter matado uma cobra fêmea durante a cópula dos 2 animais. Voltou a ser homem depois de 7 anos, quando, na mesma situação, matou uma cobra macho. Né? Então diz a lenda que Tiresias um dia estava andando pela montanha e viu 2 cobras se enroscando, né, copulando. E aí diz que ele tentou separar, uma coisa assim, ele bateu com o cajado dele e ele acabou matando a cobra fêmea. Por punição, por ele ter feito isso, ele foi transformado numa mulher. E ele passou 7 anos vivendo como mulher. Até que, num dado momento, na mesma situação, ele viu de novo lá 2 cobras se enroscando lá, estavam no meio da cópula. Ele de novo foi tentar separar, ou matar uma coisa, ele bateu com o cajado. Dessa vez matou um macho, a cobra macho, por isso de novo ele foi transformado em homem. Então, Tiresias é a única pessoa da história do mundo que se tem conhecimento que viveu como homem e viveu como mulher, né? E aí isso que vai causar a cegueira dele, né? Vamos lá. Então, ele era possuidor de um conhecimento que nem os deuses tinham, ou seja, o conhecimento do prazer sexual do sexo oposto. Nem os deuses sabem. O deus homem, Zeus, nunca vai saber como é que é o prazer sexual de uma deusa, tipo Hera. E vice-versa. Uma deusa, tipo Afrodite, nunca vai saber qual é o prazer sexual que um deus ou um homem sente, né? Porque uma mulher tem prazer sexual de um jeito, o homem tem prazer sexual do outro, e um nunca vai saber como é que é o do outro, né?
E Tiresias sabia, porque Tiresias viveu como homem e como mulher. Então, por isso, ele foi levado ao Olimpo, onde Zeus lhe perguntou quem tinha mais prazer no sexo, o homem ou a mulher, né? Zeus estava curioso, queria saber, chamou Tiresias e falou: Tiresias, me diz aí, como é que é? Tu que viveu dos dois aí, o que é melhor, né, em matéria de sexo, ser homem ou ser mulher, né? E aí Tiresias falou, né? Respondeu para ele que se o prazer sexual pudesse ser dividido em 10 partes, 9 partes ficariam com as mulheres. Então, quer dizer assim, nós homens estamos ferrados nessa história aí, né? O Tiresias falou, olha, é muito melhor, né, o prazer sexual das mulheres do que o prazer dos homens, né? Enfim, né? Aí, irritada por isso, né, porque Tiresias teria revelado o segredo das mulheres, né? Hera, então, cegou o Tiresias, né? Então ele ficou cego por causa disso, né? Mas ele ganhou o dom da profecia, ele ganhou o dom de ver, da visão, de saber de todas as coisas, mesmo estando cego, tá? A Esfinge, o que era a Esfinge? A Esfinge era um monstro que foi enviado por Zeus e Hera, vocês vão depois saber por que Zeus e Hera mandaram esse monstro contra a cidade tebana, a cidade de Tebas, né? Para atormentar seus habitantes. Possuía o corpo de leão, como está aqui nessa estátua, né? Asas de águia, busto de mulher, interpelava os transeuntes pelas estradas de Tebas e lhes propunha um enigma. Se a pessoa não conseguisse responder o enigma, ela devorava o transeunte, tá? Principalmente ali no mito de Édipo a gente vai ver, tá? A Esfinge. A Guerra de Troia. O que foi a Guerra de Troia? A Guerra de Troia também vocês com certeza já conhecem, né? Já viram filme, já ouviram a história, mas por fim, né? Só para a gente registrar aqui, a Guerra de Troia foi uma guerra mítica, né? Que teria ocorrido entre a cidade de Troia, chefiada pelo rei Príamo, né? Era o rei de Troia, o rei Príamo, contra as outras cidades gregas, todas, né? Se uniram, né? Lideradas por Agamemnon, né? Rei de Micenas, irmão de Menelau, rei de Esparta, que teve a sua esposa Helena raptada por Paris, filho de Príamo. A guerra durou 10 anos, com a vitória dos gregos, com a engenhosa invenção de Odisseu, o cavalo de Troia, que está aqui, né? Peguei lá do filme. E a história foi narrada pelo poeta Homero, né, na Ilíada e na Odisseia. A Ilíada conta a história da guerra, do último ano da guerra, do 10º ano, também chamado Canto da Ira de Aquiles, né, que é quando Aquiles resolve voltar para a guerra, e aí que ele tinha brigado lá com Agamemnon, né? Então ele retorna à guerra e aí a guerra termina. E a Odisseia é a história dos 10 anos que Odisseu passou tentando voltar para Ítaca, né, que era a cidade dele, depois da Guerra de Troia, né? Bom, vamos lá. Cassandra, né? Por fim, Cassandra. Quem era Cassandra? Cassandra está aqui nesse quadro. Era a princesa troiana, filha do rei Príamo. Né? Ela era a profetisa que ninguém acreditava. Foi levada para Micenas como escrava pelo rei Agamemnon quando Troia perdeu a guerra. Né? Então, quando Troia foi destruída, Príamo morre. Écuba também vira escrava, ela vira escrava na casa de Menelau. Écuba era a mãe dela, né, a esposa do Príamo. Paris morre, acho que Paris morre, Heitor morre, Cassandra era a filha deles, e ela foi levada como escrava. Agamenon pegou ela como troféu de guerra, né, como presa de guerra, espólio, né, espólio de guerra, e levou ela como escrava para Micenas. Mas qual era o detalhe de Cassandra? Cassandra era a profetisa, ela via o futuro, ela sabia do futuro e ninguém acreditava no que ela falava. Mas como que pode uma profetisa que prevê o futuro e ninguém acreditar nela? Muito simples. Qual é a história de Cassandra? Cassandra era filha de Príamo, né, como eu falei, rei de Troia, e um belo dia, resumindo muito a história aqui, tá? Pelo tempo. Um belo dia, Apolo, né? Quem era Apolo? O deus da razão, o deus da música, mas também é o deus das profecias. Lembra? O principal oráculo do mundo grego era o oráculo de Delfos, que era o templo de Apolo. O principal deus das profecias era Apolo. Apolo era o deus também das profecias. Ele se apaixona por Cassandra. Ele vê Cassandra, ele se apaixona por ela e ele fica completamente louco pela Cassandra. E ele, lembra que eu falei que ele tinha muito, muito azar com as mulheres, né? Que ele não conseguia, enfim, né? Que é muito doido, né? Porque é o deus da beleza, né? Aí ele vai e tenta, né, cantar Cassandra, e a Cassandra esnobando. Imagina, você esnobar um deus grego. E não é qualquer deus grego, você está esnobando o deus da beleza. Cassandra era exigente, né? Fazer o quê? Aí ela... E Apolo não conseguia tal. Então um dia Apolo chega para Cassandra e fala assim: olha, se você ficar comigo, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar o dom da profecia. Né? Ele não era o deus da profecia, ele não era o cara que fazia lá, né? Revelava o futuro por meio da pitonisa. Eu posso, então,
te dar o dom da profecia. Aí Cassandra, beleza, quero, topo, né? E aí então Apolo dá a ela o dom da profecia. E aí com a esperança, com a troca de que então ela se entregasse para ele. Quando Cassandra recebe o dom, né, e aí agora ela podia profetizar, ela se manda. Ela não transa com o Apolo. Perdeu o freguês, né? Perdeu o playboy. E foi embora e deixou o Apolo chupando o dedo. Aí, volto a dizer, é louco isso. Como é que pode uma mortal deixar um deus chupando o dedo? Mas enfim, né? Apolo fica muito irritado com isso, porque na verdade o que aconteceu foi que Cassandra passou a perna nele, né? E o que ele faz? Ele não pode retirar o dom. Porque depois que um deus dá um dom para um mortal, ele não consegue mais pegar de volta. Então o que ele faz? Ele fez o seguinte: tá bom, você vai ter o dom da profecia, não tem problema. Eu te dei, agora é teu, tá contigo. Mas eu vou te dar uma maldição. Você vai profetizar, você vai ver o futuro, você vai saber o que vai acontecer, só que ninguém vai acreditar no que você vai falar. E aí ele amaldiçoa ela, e aí acontece isso. Cassandra, ela vivia eternamente atormentada, porque ela sabia o que ia acontecer, ela via as coisas, ela falava para as pessoas e dizia: não, Cassandra, que é isso, imagina, não, isso não vai acontecer não, tá louca, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, na Guerra de Troia. Quando Cassandra vê Helena chegando, ela olha aquilo e diz assim: manda essa mulher de volta, manda essa mulher embora. E todo mundo assim: mas Helena, ela é tão linda, é tão bela, não, essa mulher vai destruir a gente, ela vai acabar com a gente. Cassandra, pelo amor de Deus, para com isso, né? Ou seja, ninguém acreditava nela, né? E não deu outra, né? Por conta de Helena, Troia foi destruída, né? E Cassandra acaba como escrava lá na casa de Agamemnon, né? Fofocas no mundo dos deuses. Bom, então é isso, gente, tá? Esse vídeo aqui era só para fazer isso, era só para fazer essa apresentação aí em torno aí das divindades que vão estar aparecendo nos mitos. E aí agora no próximo vídeo, então, a gente cai mesmo direto aí, começando com a maldição dos Labidácidas, tá bom? Então, obrigado aí por todo mundo por ter assistido. Aguardo vocês então no vídeo 3. Um abraço para todo mundo, até mais e tchau!